graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje é dia do Senhor, dia de louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. É por isso que estamos aqui reunidos como igreja, com esse objetivo de elevar ao Senhor o nosso culto, de elevar ao Senhor a nossa honra, a nossa glória, tudo que é devido a Ele. Vamos começar então lendo aqui o Salmo de número 5. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. O Salmo de número 5, nós vamos ler ele inteiro. De maneira alternada, vamos ler este Salmo, que fala um pouco sobre a proteção do Senhor, o cuidado dele, o cuidado que Ele tem por nós. Vamos ler este Salmo de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares da igreja dos pais, para que a gente compreenda bem o que o Senhor quer dizer a nós neste momento. Vamos fazer a leitura então deste salmo. Diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escutarei, meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara os culpados a Deus, caiam os seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com escudo os cercas da tua benevolência. Amém. O verso de número 3 novamente diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista diz que ele fala com Deus, ele apresenta a sua causa diante de Deus e ele espera confiantemente que o Senhor trará a solução. Que nós possamos, meus irmãos, nesse culto, confiar em Deus, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor ouve as nossas petições, que o Senhor ouve os nossos temores, os nossos dilemas, as nossas lutas, e Ele cuida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, ó Deus, em culto ao Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo momento de estarmos reunidos como família de Deus. Obrigado porque o Senhor é bom e tem trazido a solução para os nossos dilemas, para as nossas lutas, para os nossos conflitos. Que nós possamos esperar em Ti, que nós possamos esperar confiantemente em Ti, e que isso seja, Deus, para que o nosso coração seja curado diante do Senhor, para que o nosso coração seja mais alegre diante do Senhor, porque nós esperamos no Senhor, Deus. Fica conosco, ó Pai, durante todo o culto, e que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Cuida de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico, um hino agora, o hino de número 26. Vamos ficar de pé e cantar juntos ao Senhor, louvor ao Deus grandioso.
Amém. A igreja pode sentar. Queridos, vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias. Agora na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 ao 23. Nesse momento de consagração, esse é o texto que vai nos conduzir aqui nessa reflexão de confissão de pecados. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Nós vamos ler também de maneira alternada, prestando bastante atenção no que Paulo tem a nos dizer aqui nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para
aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, Agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo aqui nos ensina que o Senhor Jesus, através da sua obra, através do que ele veio aqui fazer, no qual nele residia a plenitude de todas as coisas, ele nos libertou do império das trevas. É interessante porque nós não conseguimos sair do império das trevas sozinhos. Ninguém sai de um império porque quer. Ninguém que é servo de um império consegue por si só abrir mão e falar: não, eu não faço mais parte deste lugar. Ninguém consegue fazer isso. A única pessoa que consegue sair de um império é quando ela é arrancada desse império, quando ela é comprada desse império, quando ela é resgatada desse império. O que Paulo está falando é que com a obra de Cristo Jesus, aquele que é a plenitude de todas as coisas, aquele que nele foram criadas todas as coisas, pela obra de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, foi o que nos comprou, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós pensarmos nos nossos pecados, naquilo que cometemos que desagrada a Deus, nós temos que pensar e refletir: o Senhor derramou o seu sangue, me comprou com sangue precioso, me resgatou desse império das trevas, e eu, com o meu pecado, estou negando este sangue. Com o meu pecado, eu estou desprezando este sangue. Fica mais pesado, não é? Fica mais forte. E é nisso que a gente tem que refletir ao confessar os nossos pecados ao Senhor. Que a gente não pode desprezar o sangue precioso de Cristo. Meus irmãos, nós vamos confessar nossos pecados ao Senhor agora. E que a gente fale com Deus realmente arrependidos do que temos feito de errado. E que a gente não despreze mais o sangue de Cristo. Mas saiba que essa compra que Jesus fez por você é eterna. Ele nunca vai abrir mão. E Ele vai te conceder perdão. Ele vai te conceder perdão. Saiba disso, para você se alegrar ao confessar e ao entregar a sua confissão ao Senhor. Vamos clamar a Deus agora por perdão, meus irmãos. Vamos confessar a Ele nossos pecados. E depois de alguns instantes, vou pedir para que o seu Davi fique de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo momento que estamos aqui reunidos na tua casa, Pai, bem meditado a tua santo nome. Obrigado por esta semana que nos deu, Senhor, mais este ano de vida, este ano que começou, Pai bendito. Abençoe, Senhor, cada um de nós presente nesta noite, Pai. Abençoe também o pastor que está levando a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nome programado ao céu. Amém. Amém. Certos do grande amor de Cristo, do seu perdão, nós estamos com os nossos pecados perdoados. Nós vamos louvar a Deus agora em gratidão pela sua redenção. Vamos ficar de pé, vamos cantar alguns cânticos
E quem veio preparado para devolver seus dízimos e ofertas, este é o momento de trazer ao caso Flácio, que está aqui logo à frente. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor. Bem, esse cântico é bem conhecido. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos cantar. Salvador, outro igual.
cantar Marcharemos, uma canção aqui dos Vencedores por Cristo, que nos chama a seguir, continuar marchando diante do Senhor. Vamos lá, juntos. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, cansados na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Conserte nossas imperfeições e nos dê sabedoria e capacidade, nos prepare cada vez mais.
esteja conosco em todos os momentos desse culto, abra os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir um pouco mais da tua palavra e colocar em prática. Se estiver aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão seguir para o culto infantil, com uma linguagem mais apropriada a elas, né, para que elas cresçam bem na graça do Senhor, aprendam bastante, né, e possam ali ter esse momento especial com o Senhor. Eu pedi para a Adriele começar a oração das crianças e pela dirigente que vai estar com nós. Pai amado, obrigado por mais esse momento que estamos em casa, que esses louvores possam chegar à tua de graça, Pai. E agora especial, pedimos pelas crianças, Pai, que elas possam ir para a escola e possam estar aprendendo, Pai, de forma e o teu querer e a tua vontade. Amém. Que a tua palavra possa ser cantada nos corações dos nossos pequenos e que essa palavra possa dar frutos, Pai. Que seja também a Sara, para que está com eles. E seja também conosco aqui, ficaremos na igreja, Pai, que o Senhor possa estar abençoando o pastor e que o Senhor possa falar nos nossos corações de acordo com o que eu queria e a tua vontade, Pai. Essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá. Sai por aqui que está chovendo um pouquinho, né? Então vai ser melhor do que aqui. Bem, irmãos, a gente aqui vai para a mensagem e a gente não vai para Marcos, né? Não vamos voltar para Marcos hoje, mas vamos tratar de um assunto interessante que está em Abacuque, né? Livro do profeta Abacuque, que está muito interessante para a gente tratar hoje. Abacuque também é um dos profetas menores, né? No finalzinho ali do Antigo Testamento. Eu quero tratar um assunto que é a espera confiante em meio à dor. Abacuque, capítulo 1, versos 12 até o capítulo 2, verso 1. Então, Abacuque, capítulo 1, verso 12 até o capítulo 2, verso 1. E o tema é a espera confiante em meio à dor. Né? Queria tratar este tema hoje, né? Depois, semana que vem, nós voltamos para a nossa série em Marcos, né? Que ainda temos muita coisa para tratar em Marcos. Abacuque, capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1. Então diz assim a palavra de Deus: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar? Como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajuntas na tua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando as suas redes e mantendo sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Até aqui, a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça e por tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nossa vida, ó Pai. Nós estamos aqui diante da tua palavra, diante do que o Senhor tem a nos ensinar e que possamos, ó Deus, aprender um pouco na espera, Deus, possamos aprender um pouco
a esperar a tua resposta, como o Senhor quer nos explicar, como o Senhor quer nos dizer, e que mesmo passando pela dor, mesmo passando pela dificuldade, que nossa espera confiante no Senhor seja o que prevaleça. Pai, cuida de nós em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a forma como nós parece que está sem isso tudo, né? Não deixa. Não sem microfone, deve ter problema. A minha voz é muito fraca, se eu forço eu fico sim, então por isso que eu uso o microfone. Eu sei que é um ambiente pequeno, não tem problema, mas a minha voz ela é fraca e se eu esforço demais eu perco a voz, né? Então não é bom. Mas não tem problema nenhum. Meus irmãos, a forma como nós vivemos, a forma como a gente observa o mundo e vive este mundo que a gente está, pode alterar a nossa visão acerca de quem Deus é. Sabe, muitas coisas que a gente faz, muitas coisas que a gente pensa, muitas coisas que a gente sente, pode afetar a nossa visão de quem é Deus. Por exemplo, nossos ideais políticos. Os nossos ideais políticos, eles podem afetar claramente a forma como a gente enxerga Deus. Porque dependendo do viés político que a gente segue, a gente vai tentar encaixar Deus no serviço da sociedade, por exemplo. E isso é muito perigoso. Outro exemplo as nossas experiências familiares podem afetar a visão de quem é Deus. Eu conheço muita gente que teve pais difíceis, sabe? Pais complicados, pais que são abusivos, ou pais que não têm muita intimidade com os filhos. E essas pessoas são afetadas pela forma como que elas enxergam Deus, que é Deus Pai. Então, o relacionamento que elas têm dificuldade com o seu pai, elas transferem para Deus como pai. Então, elas não tiveram um pai presente, não tiveram um pai carinhoso, e elas vão enxergar Deus como um Deus pai que não é presente, que não é carinhoso. Outro exemplo também é viver num país que não se tem justiça, né? Num país que ele é movido por propina, que faz julgamentos baseados em benefícios próprios. Viver num país assim afeta a nossa visão acerca de quem é Deus. Por exemplo, a gente sempre vai achar que, será que Deus vai fazer justiça mesmo? Será que a gente não vê justiça acontecendo no nosso país e aí a gente acha que Deus, no final das contas, talvez não vai fazer tanta justiça assim, porque a gente, na verdade, nunca viu uma justiça sendo feita. Então a forma, o que eu quero dizer com isso, é que as coisas tangíveis que a gente vive afetam a forma que a gente enxerga Deus. Então tudo que a gente sente, tudo que a gente observa, tudo que a gente toca, afeta a forma como a gente enxerga o Senhor. Então isso é muito complicado para a gente, né? Porque Deus é um ser espiritual. Deus é um ser espiritual do qual a gente não pode ver, do qual a gente não pode tocar, e assim, todas as coisas que a gente pode ver, que a gente pode tocar, parece que tem mais peso na forma como a gente reflete ao Senhor. Então, o que esse texto quer nos ensinar, o texto de Abacuque que a gente leu quer nos ensinar, é como que o profeta Abacuque, passando por um momento de muita dor, passando por um momento de muita dificuldade, ele trata a Deus na sua resposta. Abacuque está respondendo a Deus aqui. E ele vai mostrar para nós, olha como ele é maduro na fé, como ele enxerga Deus e como ele trata o Senhor. O contexto aqui de Abacuque você deve lembrar. Abacuque havia feito uma pergunta para Deus, um questionamento. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Por quê? Porque o povo de Deus estava fazendo com que o seu próprio povo estivesse sofrendo por falta de justiça, por falta de cuidado e por ter abandonado ao Senhor.
O povo de Deus abandona Deus e com isso eles afetam, eles prejudicam o seu próprio povo. E Abacuque está questionando a Deus: Deus, você não vai fazer nada? Até quando a gente vai sofrer pelo nosso próprio povo? Até quando a gente vai sofrer e vai ficar preso, sofrendo com o nosso povo? E Abacuque questionou o Senhor acerca disso. Só que a resposta de Deus para Abacuque não foi uma resposta que ele esperava. Porque o Senhor Deus respondeu a ele: olha, Abacuque, não fica preocupado, eu vou fazer justiça. Eu vou levantar um povo, esse povo que se chama de Caldeu, ele vai entrar em Israel e vai expulsar Israel da sua terra, vai levar esse povo cativo, um povo que era ímpio, um povo que não amava o Senhor, vai ser braço de justiça de Deus contra o povo de Jerusalém. E Abacuque falou: mas Senhor, como assim? Como que pode um povo ímpio, um povo que não, um povo idólatra, um povo que é completamente repulsivo, vai ser braço de justiça do Senhor para com a gente? Abacuque fica perplexo com essa resposta de Deus. Abacuque estava sofrendo com tudo isso. E Abacuque entendia que a resposta de Deus traria mais sofrimento para ele. É interessante isso na nossa vida, não é mesmo? Muitas vezes a gente está passando por um momento de sofrimento. Muitas vezes a gente está passando por um momento difícil na vida. E a gente ora tanto para Deus, a gente fala: Deus, nos livra desse sofrimento. E parece que as coisas não mudam, não é mesmo? Parece que o que aparenta vir à frente vai ser mais difícil do que o que a gente tem passado. E essa perplexidade que o profeta tem enfrentado, ele responde aqui a Deus nesse trecho que a gente leu do capítulo 12. E olha que coisa impressionante, como ele enxerga Deus. Olha só o que ele diz aqui no verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Que maturidade do profeta, não é mesmo? Passando por dor, passando por sofrimento, de injustiça com o seu próprio povo abandonando Deus, a resposta que ele recebe de Deus não é a que ele queria, porque vem um povo de fora, idólatra, para exercer juízo contra eles. Ou seja, na visão de Abacuque, ele iria sofrer mais ainda, mas a sua resposta diante de Deus é muito madura. A primeira reação aqui do profeta Abacuque demonstra maturidade com o seu relacionamento com Deus. Ele sabia com muita clareza quem era o Deus que ele se relacionava. A fala dele aqui, dirigida ao Senhor, meus irmãos, é uma verdadeira profissão de fé. Confessou aquele Deus que ele servia. Olha só, a primeira coisa que ele diz aqui: não és tu desde a eternidade. Ele está confessando aqui abertamente que o seu Deus é um Deus eterno. Nosso Deus não é um Deus recém-chegado, meus irmãos. Nosso Deus não chegou agora, não. Ele é eterno. Ele já viu tudo isso. Ele já viu todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele não está aqui de passagem, como a gente diz, não é mesmo? Ele que criou tudo. Ele que criou todas as coisas. Ele é eterno. Ele existe desde sempre. Ele viu todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele fez aliança conosco. Ele prometeu viver conosco para sempre. Tudo que ele faz está de acordo com o que ele assim
planejou. Olha a segunda característica de Deus aqui que o profeta exalta. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. Olha que coisa bonita que ele diz do Senhor aqui. Ele se refere a Deus como meu Deus. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que não se preocupa comigo. Ele é um Deus pessoal, que sabe quem é cada um dos seus, que sabe qual é o seu dilema. Meu irmão, não se constranja em falar com Deus acerca das suas dificuldades, acerca das suas alegrias, do que você tem passado. Porque Ele se preocupa, sim, de tudo que você tem passado. Isaías 53, verso 3 diz: homem de dores e que sabe o que é padecer. O nosso Deus é o Deus que sabe o que a gente passa. Tudo que a gente passou, tudo que a gente vai passar, tudo que a gente tem passado, o nosso Deus sabe o que é isso. Ele sabe o que é sofrer, Ele se preocupa com os seus sentimentos, Ele se preocupa com a sua alegria, se preocupa com cada um de nós. E isso faz-nos alegrar, faz-nos confiar mais ainda nele, porque Ele é um Deus presente, um Deus pessoal. A terceira característica aqui que ele fala é um Deus santo. Ó Senhor, Deus, fundastes este povo, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Olha que interessante, né? A soberania de Deus fez com que Ele fundasse um povo inteiro para exercer juízo na Israel. Né? A gente precisa ter certeza, meus irmãos, de que o nosso relacionamento com Deus, o nosso Deus pessoal, é um relacionamento de santidade. Ele se preocupa com a nossa santidade. Né? Ele é um Deus tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ele quer saber sim do seu problema, Ele quer saber sim da sua dor, Ele se preocupa com a sua felicidade, mas Ele é santo. Ele se preocupa com a sua santidade. Não ache que por Deus ser um Deus pessoal, amoroso, acolhedor, que nos perdoou de todos os nossos pecados, não ache que por conta disso Ele não se preocupa mais com a tua santidade, não. Ele se preocupa sim, e se for preciso, Ele levanta um povo inteiro para tratar a sua disciplina, para tratar o seu pecado. Ele não queria destruir Israel, com certeza não. Ele queria tratar o pecado de Israel. Ele queria cuidar do seu povo. A santidade do Senhor pede que Ele trate dos nossos pecados. Se nós sofremos alguma disciplina, se nós sofremos alguma dor por conta disso, saiba que é porque Deus cuida da sua santidade. E Ele disciplina o Filho a que ama. E por último, ele afirma que o Senhor é a rocha. O Senhor é a rocha. Ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. O profeta tem a certeza de que, estando no Senhor, nessa rocha, firmado nessa rocha, eles não vão morrer. Isso é certeza de confiança num Deus que cuida, que trata. A santidade do Senhor é algo sério. Nossos pecados afetam a sua santidade.
fazem ele agir com relação à sua santidade. E por isso que o Senhor levantaria os caldeus para servir de disciplina, para tratar o pecado de Israel. Mas o profeta está confiante em toda a sua maturidade, que mesmo passando por essa disciplina, eles continuariam firmes na rocha que é o Senhor. Meus irmãos, será que a nossa visão de Deus está tão clara que quando nós passamos por um momento de disciplina, a gente entrega a nossa vida totalmente a Ele? Quem está falando mais alto na nossa vida? Quem está falando mais alto? São os nossos relacionamentos aqui fora? Ou é o que o Senhor Deus tem a nos ensinar? Como que a gente tem enxergado Deus? Quando a gente passa por um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de disciplina do Senhor, como que a gente tem enxergado Deus? Será que a gente tem visto Deus, este Deus que a Bíblia retrata, um Deus santo, um Deus eterno, um Deus que trata a disciplina, um Deus que é a nossa rocha? Ou a gente tem tratado Deus conforme os nossos ideais políticos, conforme os nossos relacionamentos familiares? Como? O profeta usa metáforas, né? Ele usa aqui metáforas para nos explicar quem é esse Deus. Olha só a continuidade aqui do verso 13. Ele diz aqui, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem assim, perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele. Por que fazes os homens como os peixes do mar, ou como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por eles enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Olha que metáfora interessante que o profeta usa aqui com relação a nós. Ele está usando uma metáfora aqui de pesca de arrastão, né? Essa metáfora é muito interessante aqui, porque ela é utilizada, é uma metáfora utilizada com poucas palavras para explicar algo muito grande que ia acontecer. Porque os caldeus iriam invadir Israel e iria destruir o povo, literalmente levar um monte deles cativos, como o pescador leva os peixes do mar. Então ele usa essa metáfora aqui muito curta, com poucas palavras, para tentar expressar a Deus a calamidade que eles iriam sofrer, né? O profeta está comparando o povo de Israel aqui com os peixes mesmo, que não tem condição nenhuma de se livrar do seu problema. O peixe tem condição por ele mesmo de abrir um buraco na rede e sair. O que o profeta Abacuque está falando é isso. Israel não tem condição nenhuma de sair da opressão que eles iriam sofrer. Essa questão aqui que Abacuque levanta, meus irmãos, repleta de metáforas aqui para encher o significado de terror que eles iriam passar, nos traz grandes lições hoje. A gente precisa parar para refletir sobre o nosso sofrimento. Quando a gente levanta essas questões aqui, que o profeta fala, que o profeta nos faz refletir, né, ele pensa principalmente nas dores que ele iria passar, na dor que o anzol causaria a eles, a dor que a rede causaria a eles. E esse é um processo importante para nós, um processo importante para todos nós. Todos que passam pela dor da disciplina precisam sentir a dor da disciplina. É difícil isso, não é mesmo? É difícil a gente pensar que ao passar pela dor, a gente precisa sentir a dor.
A intenção do profeta é nos mostrar que quando a gente passa pela disciplina que o Senhor traz, é necessário sentir a dor da disciplina. A gente precisa aproveitar isso, meus irmãos, para nos aproximar mais de Deus. A disciplina, a dor da disciplina é trazida a nós para a gente se aproximar mais de Deus. Infelizmente, a gente tem a tendência de enfrentar a dor de uma maneira querer apagar ela rapidamente. A gente quer enfrentar a dor de uma maneira muito errada. A gente quer logo pedir para Deus nos libertar. Deus, nos liberta logo. Eu quero sair disso, eu não quero sentir mais nada disso. Mas a dor, ela tem um processo curativo. Ela tem um processo de amadurecimento. Tem muitas pessoas que, ao passar pela dor, tendem até a fingir que não está passando por ela. Não está acontecendo nada, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, tem certeza, está tudo bem com você? Não, está tudo bem, pode ficar em paz. A gente precisa aprender a passar pela dor. Ao passar pelo sofrimento, as pessoas andam como se estivessem mais próximas de Deus, clamando mais a Deus, pedindo mais a Deus. Queridos, a gente precisa responder à dor da disciplina da maneira correta, sabendo passar por ela, sabendo que ela vai nos trazer mais maturidade, mais proximidade com Deus. O profeta Abacuque está falando aqui exatamente isso. Eles iriam sofrer como os peixes, como os répteis, que não têm condição de se libertar. Que a gente possa aprender a viver assim a nossa disciplina, a nossa dor. E por fim, no verso 1 do capítulo 2, ele vai dizer que ele vai esperar. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me diria e que resposta eu terei à minha queixa. A passar pela dor, é vital a gente saber quem é o nosso Deus. Quem é verdadeiramente o nosso Deus. Saber que Ele é eterno, saber que Ele é um Deus pessoal e saber que Ele é um Deus santo. Ao saber disso, nós temos que saber aproveitar, passar pela dor para amadurecer a nossa fé. Mas enquanto passamos por isso, o que fazer? Enquanto passamos pela dor, sentindo ela para amadurecer a nossa fé, o que fazer? E o profeta ensina aqui para nós. O profeta, nesse verso 1 do capítulo 2, nos ensina a passar pela dor da maneira mais sábia possível. Ele diz para nós nos colocarmos na torre de vigia, para poder observar a resposta do Senhor com relação à nossa queixa. A torre de vigia é uma figura aqui, não é mesmo? Abacuque está se referindo àquela figura da torre que ficava em cima da muralha, onde ficava ali alguém olhando para se não estava vindo nenhum inimigo, que ele tocaria ali o alarme, o sino, o que for, para chamar a atenção daquela cidade. Todas as cidades naquela época tinham muralhas e tinham torres de vigia, então era uma metáfora conhecida, uma figura conhecida das pessoas ali. E fica claro para nós que o profeta está usando o termo aqui de torre de vigia, porque somente uma pessoa poderia ficar ali. Ser um vigilante nos conselhos do Senhor não é uma tarefa fácil. Ser um vigilante para escutar a resposta do Senhor em meio à dor não é uma tarefa fácil. Por isso que ele usa a figura da torre de vigia, porque é um trabalho difícil, um trabalho complexo, que precisa de muita maturidade para estar ali. Porque na torre de vigia você não pode se distrair. Um vigilante não poderia ser distraído.
Era necessário ter foco, muita atenção. Ele não poderia tirar o olhar daquele lugar. O mundo que a gente vive hoje tem muita distração. O mundo que a gente vive hoje tem muita distração. Nós temos muitas séries de TV boas para assistir. Muitas novelas boas para assistir. Muita rede social para olhar. Mas aquele que está na torre de vigia não pode se distrair. Aquele que está na torre de vigia tem que estar com um olhar atento para a resposta do Senhor. Se você aguarda uma resposta do Senhor em meio à dor, você não pode ser distraído. Quanto mais você aproveitar o tempo diante do Senhor, mais a sua fé será exercida e mais a sua maturidade crescerá diante de Deus. Em meio à dor, a nossa maturidade cresce, mas eu preciso estar atento a ela, assim como o guarda na torre de vigia. Outra característica do soldado que fica na torre de vigia é que ele precisa de silêncio. Ali é um lugar de silêncio. O vigilante não tinha com quem conversar, ele ficava sozinho, não tinha com quem reclamar daquele tempo, porque ele estava ali sozinho, ele não podia falar para ninguém o que ele estava vendo, o que estava sentindo, porque ele ficava ali sozinho. Meu irmão, minha irmã, ao esperar a resposta do Senhor, espere em silêncio. Ao passar pela dor que o Senhor tem te dado o período para passar, passe em silêncio. Nós temos a tendência de ficar impacientes com o que estamos passando e reclamar. Falamos do que estamos passando aos quatro ventos por aí, não temos ainda uma resposta de Deus do porquê que eu estou passando por aquilo, mas eu já estou falando, eu já estou reclamando. Queridos, isso se chama murmuração. E murmuração é um problema sério do povo de Deus. E murmuração é algo que desagrada muito a Deus. O falatório é coisa de crente imaturo, que não aceita a dor, que não aceita a disciplina, que não quer passar por aquilo, que tudo acha injusto para ele. Mas o vigilante não pode reclamar com ninguém. Aquele que se coloca na torre de vigia, ele se coloca sozinho e aguarda em silêncio, porque ele tem maturidade de saber que o seu Deus é o Deus Santo, que o seu Deus é o Deus presente e que o seu Deus é uma rocha eterna, da qual ele pode confiar. E ele sabe que esse Deus trará a resposta no tempo certo. Outra característica do vigilante da torre é que ele tem confiança que a resposta virá. Ele tem a confiança que a resposta virá, que o socorro virá. Ele está ali esperando o inimigo aparecer, e o inimigo vai aparecer e ele vai tocar o sinal, e ele sabe que o exército vai estar pronto assim que ele tocar o sinal. O vigilante não pode se distrair. Ele precisa permanecer em silêncio para olhar direito e ele vai aguardar a resposta no momento certo. E é por isso que o profeta Abacuque passa de um grande lamento do capítulo 1 para um grande louvor no capítulo 3. A vida do profeta Abacuque foi essa. Passou de um grande lamento do capítulo 1. Se colocou na torre de vigia no capítulo 2. E no capítulo 3, um grande louvor ao Senhor. Não deixe que as suas atividades diárias te absorvam tanto que moldem a sua visão de quem é Deus. O que precisa moldar a sua visão de quem é Deus
É o brilho da sua palavra. Quando você tiver maturidade de enxergar quem é o seu Deus realmente, você vai poder passar pela dor, confiantemente, esperando silenciosamente na torre de vigília e saber que Ele vai trazer a sua resposta. Meus irmãos, se você estiver passando por dores, por dilemas, por dificuldades, por lutas, reflita bem sobre quem é Deus, quem é o Deus que você serve. Entenda que é somente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode te revelar as verdades acerca desse Deus. E é Ele quem vai te trazer a resposta, silenciosamente. Porque Cristo um dia nos resgatou para a vida. Ele, o primogênito dos que dormem, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E Ele é quem nos fará mais que vencedores. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Vou pedir para que vocês coloquem de pé. Eu não sei se vai sair o som, porque o som parou. Não sei se vai sair o som. Cuidados sem temor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Deus, a compreender diante da Tua palavra eterna, ó Deus, que nós podemos confiar no Senhor, no bom amigo que é Cristo Jesus, que cuida de nós, que trata as nossas dores, que cuida, ó Pai, da nossa santidade. Obrigado, ó Deus, por isso, que nós possamos, assim como Abacuque nos ensinou, ó Deus, a confiar em Ti cada dia mais, para que nossas vidas, ó Deus, possam ser vividas confiantes no Senhor, que mesmo em meio à dor, o Senhor trará a resposta certa no final.
Obrigado, ó Pai, por este culto que nós servimos a Ti, ó Deus, neste domingo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos trazido aqui para louvar e adorar o Teu santo nome. Cuida de cada um de nós, ó Deus, daqueles que aqui congregam. Cuida daqueles que carecem de Ti, ó Deus, na área da saúde. Abençoe a Rosa, ó Deus, que fez a cirurgia, está bem, está se recuperando, ó bem. Cuide da Iraci também, ó Pai, que já está bem recuperada. Cuide dos demais, ó Deus, que carecem de Ti, ó Pai, que carecem da Tua boa mão de saúde, de cura e de sustento, ó Pai. Ó Senhor, nos dê uma boa semana. Cuide de nós, ó Deus, nos preserve em meio a essas tempestades que têm caído da nossa cidade. Cuida daqueles que, por algum acaso, ficaram desabrigados, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los, Deus. E abençoe a nossa igreja também, que ela possa revigorar-se, ó Pai, que ela possa voltar a crescer, que o Senhor possa trazer mais pessoas, ó Deus, a congregar conosco, e aqueles que estão se achegando, que possam cada dia mais se firmar na Tua boa palavra. Ó Deus, nós te agradecemos por isso. Fica conosco ao longo de toda a semana, nos trazendo sustento. E nos despeça na Tua paz. Possamos voltar agora para os nossos lares em segurança. Cuida de nós, ó Pai, em todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.